Olá, vamos começar nossa conversa de hoje. O foco é câncer gástrico. A gente se baseou numa revisão super recente de 2025 da The Lancet, olhando para sintomas, diagnóstico, estadiamento. E olha, a urgência é total. Tem até aquela frase forte: o tempo é tumor. Exatamente. E talvez o maior desafio que o artigo aponta é que, no início, esse câncer é muito silencioso. Silencioso como? Que tipo de sinais ele dá ou não dá? É, são sintomas muito vagos, sabe? Aquela dispepsia, queimação que não melhora, ou a pessoa perde o apetite, se sente cheia muito rápido. Ah, aquela sensação de empachamento. Isso. Empachamento, perda de peso sem fazer dieta, às vezes um enjoo, coisas que, assim, a gente confunde muito fácil com uma gastrite, é um problema mais simples, né? Super comum confundir, imagino. Mas e quando a coisa avança? Aí os sinais mudam, né? Aí sim. A história é outra. Infelizmente, podem surgir vômitos persistentes, dificuldade séria para engolir, que a gente chama de disfagia. Uhum. Pode ter sangramento que aparece no vômito ou nas fezes, que ficam bem escuras, tipo borra de café. Às vezes dá para sentir uma massa na barriga, a pele fica amarelada ou a barriga incha por causa de líquido. Nossa, são sinais bem mais assustadores. E geralmente indicam o quê? Pois é, geralmente indicam que a doença já está num estágio mais avançado, localmente ou já com metástases. Por isso a importância de investigar aqueles sintomas iniciais, né? Total. E para confirmar, qual é o caminho? A endoscopia ainda é a principal ferramenta? Sem dúvida. A endoscopia digestiva alta com biópsia continua sendo o padrão ouro. A gente consegue olhar direto lá dentro do estômago, ver a lesão e, o mais importante, tirar pedacinhos para análise, as biópsias. E essa biópsia tem algum segredo? É só tirar um pedacinho e pronto? Não, não. E esse é um ponto crítico que o artigo bate bastante na tecla. Não adianta uma amostra superficial ou pequena. Precisa coletar várias amostras e que sejam profundas, sabe? Especialmente se a gente desconfia do tipo difuso, O tipo difuso, por quê? porque esse tipo cresce mais, assim, infiltrado na parede do estômago. Não forma uma bola tão óbvia às vezes. Então, a biópsia tem que ir mais fundo para pegar as células doentes. Entendi. E se a suspeita é grande, mas a biópsia inicial não mostra nada? Olha, se a clínica é muito sugestiva, repetir o exame, talvez com mais biópsias, é fundamental. Não dá para descartar só com uma biópsia negativa se a suspeita persiste. Certo. E o resultado da biópsia, o laudo do patologista, o que ele traz de crucial? Ah, ele traz informações essenciais. Primeiro confirma se é câncer mesmo. Depois, diz o tipo histológico, se é o tipo intestinal, que parece mais com glândulas, ou difuso. E também se tem as tais células em anel de Sinete. Anel de Sinete, por que esse nome? É porque no microscópio a célula fica com o núcleo empurrado para um canto e o citoplasma cheio de muco, parecendo um anel mesmo. E a presença dela geralmente indica um tumor mais agressivo, com mais chance de espalhar. Ok, então temos o diagnóstico confirmado pela biópsia. Mas saber que é câncer não é suficiente, né? Tem que saber o tamanho do problema, onde ele está, o estadiamento. Precisamente. O estadiamento é esse mapa completo da doença, onde ela começou, se invadiu estruturas vizinhas, se foi para os linfonodos, se já tem metástase à distância. E como se faz esse mapa? Qual o primeiro passo, geralmente? Normalmente, o primeiro exame é a tomografia computadorizada, ATC, de tórax, abdômen e pelve. Importante, tem que ser com contraste. Ela dá essa visão geral que a gente precisa. O que a ATC consegue mostrar? Ela avalia bem o tamanho do tumor, se ele está invadindo órgãos próximos, como o pâncreas ou o cólon, mostra linfonodos aumentados e, principalmente, procura metástases em outros órgãos, tipo fígado, pulmões e também no peritônio. Peritônio, aquela membrana que reveste a barriga por dentro, certo? Essa mesma. A TC ajuda a ver se tem implantes maiores ali, ou líquido, a ascite. Entendi. E além da TC, o que mais ajuda a refinar esse estadiamento? A Lancet menciona outros exames. Sim, menciona o PET-CT, por exemplo, aquele exame que usa glicose marcada com material radioativo. Ah, sim. Ele é bom para quê? Ele pode ser útil para encontrar metástases que a TC talvez não tenha pego, metástases ocultas. Mas, ó, muito cuidado aqui.
Cuidado por quê? Porque o PET-CT tem limitações importantes no câncer gástrico, especialmente nos tumores do tipo difuso ou com muitas células em anel de Synnet. Esses tumores, às vezes, captam pouco a glicose marcada. E o que acontece, então? Acontece que o exame pode dar um resultado falso negativo. O exame parece normal, mas a doença está lá. Então não dá para confiar 100% nele, nesse subtipo, sabe? Nossa, que informação importante. Então, o PET não é a solução mágica para tudo. E que mais? Tem a ecoendoscopia também, né? Exato. A ultrassonografia endoscópica, ou ecoendoscopia, USE. É como fazer um ultrassom, mas com o aparelho na ponta do endoscópio, lá dentro do estômago. E o que ela vê com tanto detalhe? Ela é excelente para avaliar a profundidade da invasão do tumor na parede do estômago. Isso define o T do estadiamento TNM. E também consegue analisar muito bem os linfonodos que estão ali coladinhos no estômago, o N. Então, TC para visão geral, ecoendoscopia para o detalhe local. E para pegar metástases bem pequenas no peritônio, aquelas que nem a TC ou o PET veem, aí entra um procedimento que a revisão da Lancet recomenda bastante em casos selecionados: a laparoscopia diagnóstica com lavado peritoneal. Laparoscopia é uma cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, feita por vídeo. A gente entra com uma câmera na barriga para olhar diretamente o peritônio e os órgãos. E, crucialmente, a gente injeta soro e aspira de volta para analisar as células nesse líquido, o lavado peritoneal. E por que isso é tão importante? Porque, mesmo que a gente não veja nenhum implante de tumor a olho nu na laparoscopia, se a análise desse líquido, a citologia, encontrar células cancerígenas, pronto, isso já classifica a doença como estágio 4, metastática. É o que chamamos de doença micrometastática. Caramba, então um exame de imagem pode parecer limpo no peritônio, mas esse lavado pode mudar completamente o estadiamento para 4? Exatamente. Muda tudo. Mudou a intenção do tratamento, que passa a ser paliativo, focado em controle e qualidade de vida, e num mais curativo na maioria das vezes. Faz todo sentido. O estadiamento define a estratégia toda, então. Se vai operar, se faz químio antes. Totalmente. Define a intenção, se é curativa ou paliativa. Define se a terapia neoadjuvante, a químio, antes da cirurgia, é indicada para tentar reduzir o tumor. E, claro, identifica se a cirurgia já nem é mais uma opção viável ou benéfica. É aquilo, né? Estadiar bem é muito mais seguro do que sair operando no escuro. O câncer gástrico no início é traiçoeiro. Sintomas vagos, qualquer sinal persistente, mesmo comum, merece atenção e investigação. Não dá para perder tempo. Isso. Atrasar o diagnóstico ainda é um problema real, e usar as ferramentas certas, endoscopia, biópsias bem feitas, TC, ecoendoscopia e, quando indicado, a laparoscopia com lavado, é a chave para entender a extensão da doença. Perfeito? E para a gente fechar, uma provocação que a própria revisão levanta. Sim, fica uma reflexão importante. A gente está vendo um aumento preocupante de câncer gástrico em pessoas mais jovens, com menos de 50 anos. E nesses casos, frequentemente são tumores mais agressivos, tipo difuso, com anel de Synnet, e que acabam sendo diagnosticados tarde. É verdade, tem se falado muito disso. Então a questão que fica no ar é: como nós, na prática clínica do dia a dia, podemos ajustar nosso radar? Como ficar mais atentos para pegar esses casos mais cedo, superando aquela ideia de que, é muito jovem para ter isso? Como melhorar essa suspeita clínica inicial nesse grupo? Uma pergunta crucial para pensarmos: como adaptar a vigilância e a investigação para essa nova realidade epidemiológica? Excelente ponto para finalizar nossa conversa.